Escapar de golpes e fraudes financeiras deveria ser esporte olímpico no Brasil. Todo dia tem alguém tentando roubar nosso suado dinheirinho, nossos dados e por aí vai. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas vou fazer de um jeito diferente. Em vez de falar de um grande golpe, como às vezes eu faço aqui no canal, eu quero falar dos golpes e fraudes que tentam aplicar em mim todos os dias. Golpes bem simples, muitas vezes até manjados já. E provavelmente você já deve ter recebido vários deles também. Seja por e-mail, WhatsApp ou qualquer forma que seja. Eu vou mostrar pra vocês os prints reais dos golpes que chegam todos os dias. Mas depois da vinheta. Antes de continuar, por favor, me apoie deixando seu like, compartilhando esse vídeo com os amigos e suas amigas. E se puder me dar essa grande alegria na minha vida, se inscreva também no canal. Eu vou começar pelo WhatsApp. É de longe o lugar com mais links suspeitos na atualidade, sem brincadeira nenhuma, tá difícil pro WhatsApp. E recebo centenas de links com vírus, golpes de roubo de dados, especialmente nos grupos que me adicionam. Mas algumas semanas atrás eu recebi essa mensagem do print no meu zap. Vocês devem manjar esse tipo de golpe. Mãe, estou com esse número novo. Enfim, foi isso que eu recebi. Parece pouca coisa, né? Você já deve ter recebido, deve ter soube de alguém que já recebeu. Mas esse aí é um dos golpes mais comuns na atualidade e rouba milhares de reais todos os dias de pessoas inocentes. Falei sobre ele nesse vídeo aqui, sobre golpes no WhatsApp. Dá uma olhadinha nele depois. O golpista errou em duas informações aí. Claro, o meu gênero, eu me identifico como homem, e o fato de eu não ter filhos, então não havia possibilidade de ser mãe de ninguém. E caso eu tivesse respondido, ele ou ela poderiam ter utilizado de engenharia social e me convencido de que precisava de um dinheiro urgente para pagar alguma coisa ou emergência. Aí eu faria um Pix e já era, não ia nem saber mais dessa pessoa. Esse golpe pode ser bem elaborado às vezes, tá? Tem elaborações bem interessantes, com direito à visita do golpista na sua casa. Dá uma olhada nesse vídeo que eu falei de novo. Eu conto uma história que aconteceu com uma pessoa próxima de mim, que chegou a uma situação assim bem perigosa mesmo. Outro lugar que vivem tentando me aplicar golpes é o SMS, a mensagem de texto do celular, que, se diga de passagem, é para raio de spam no Brasil. O print que eu vou mostrar agora, não posso confirmar que é exatamente um golpe, mas serve como exemplo. É bem comum me enviarem links me informando sobre uma seleção exclusiva que passei para ter vaga e eu tenho que clicar nesse link para não perder essa vaga. No mínimo vão tentar me vender algo, até porque eu não estava esperando nenhuma resposta de vaga de emprego. Mas o mais provável é que é uma tentativa de roubo de dados. E pessoal, sobre isso, muito cuidado. O que tem de oferta de emprego falsa aí, que são disfarces para golpes de roubo de identidade, não é brincadeira. Não saia preenchendo formulário e enviando currículo para qualquer lugar, beleza? Eles podem estar usando seus dados para poder abrir contas, gerar dívidas, comprar celulares. Enfim, tem situações bem complicadas que esse uso de currículo das pessoas. Cuidado também com SMS com supostas operações bancárias que você teria feito. Não clique em links de supostos Pix, atualizações de apps, etc. Já recebi SMS assim de bancos que sequer têm uma conta. Então, era claramente um golpe. Eu também falo um pouco sobre golpe de Pix nesse vídeo aqui, beleza? Por fim, tem uns golpes de e-mail que é bem comum eu receber. São cobranças de boletos por e-mail que são falsas. Algumas são mal feitas, com erro de português, até meu nome às vezes já vi errado. Já vi com um nome que nem não existia. Mas já vi umas onde o sistema do golpista capturou o meu nome corretamente e enviou um boleto de provedor de internet idêntico ao original. Para esse tipo de plano ser perfeito, só faltou ele acertar o nome do meu provedor. Certamente, uma pessoa distraída poderia cair facilmente nesse tipo de golpe. Nesse eu não tenho mais o print, mas eu tenho outra coisa aqui também que chega para mim com frequência no meu e-mail. Esse é um tipo de golpe que eu recebo com muita frequência na minha caixa de entrada, a tal da falsa nota fiscal eletrônica. O golpe é simples. Você recebe um e-mail simulando um serviço da fazenda da prefeitura de uma região e tem dois links, um para o PDF e outro para o XML da suposta nota fiscal. Claro que é um golpe. Bastaria eu clicar para ser infectado com vírus ou ser levado a informar alguma informação sensível. Como é comum recebermos notas por e-mail, uma pessoa distraída poderia clicar e se infectar com vírus. Para não cair nesse ou em outros golpes, podem ser bem mais sofisticados, siga essas dicas. Não use um e-mail para tudo. O ideal é que você tenha um e-mail para acessos, criar contas diversas e um outro para situações profissionais e, se possível,
um só para compras, e-mail para você receber nota fiscal, pagar boletos, sabe? É algo desconectado dos outros. Além disso, verifique se o anexo é algo já esperado, se ele está de fato anexado ao e-mail. Evite clicar em link para poder baixar anexo, tá? Principalmente nota fiscal. É comum que elas sejam enviadas em forma de PDF ou tem a chave para você checar no site lá. Não responda as mensagens não solicitadas de WhatsApp e também não clique em links de SMS se não foi algo que você realmente solicitou, ok? Mesmo que a mensagem seja de um parente seu, não interaja, ao menos que consiga falar, ter contato de fato com essa pessoa. E é isso aí, pessoal. Deve estar aparecendo recomendações para vocês aí. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não faz isso. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.